Salve, salve! Muito bem-vindo a todos que assistem ao canal Dois Toques. Hoje a gente está renascendo o nosso Laika, agora com o episódio de número 3. E hoje nós estamos com o nosso querido apresentador Bento Pestana aqui do meu lado e no nosso palanque, um grupo querido demais que a gente está muito feliz de receber e que merecem sim uma abertura no melhor estilo Roda Viva. Uma banda formada em 2012, carregando as influências da vanguarda paulista, bebendo das delícias da música brasileira dos 60 e dos 70, o samba, o frevo, a música dodecafônica, o melhor de Tamar Assunção, Isca de Polícia, Arrigo Barnabé, Tom Zé, entre muitos outros. De esquerda, torcedores de futebol, tem 2 discos lançados, além de EPs e com participações especiais demais, como Tom Zé e Alziraê. Eu estou falando, é claro, desse quarteto maravilhoso de jovens cheios de talento, que tem o nome em homenagem a uma música do Itamar, os Amanticidas. Antes de passar aqui para o Bento, para ele fazer as honras dos nossos convidados, eu queria agradecer demais o Alex, o Luca, o João por estarem aqui. O Sampaio não, porque ele já é da casa, então acho que não precisa desse tipo de agradecimento assim, ele é mais do que obrigação, né? E, bom, para a gente começar, eu queria passar para o Bento fazer as honras aí dos nossos convidados especialíssimos de hoje. E aí, gente, vocês estão bem? Queria dizer algumas coisinhas só, que o primeiro disco de vocês, dos Amanticidas, foi o plano de fundo das minhas idas de ônibus para a escola. Então, assim que vocês lançaram naquele show da Serralheria, vocês assim, foram a trilha sonora dessa caminhadinha ali no segundo ano. Acho que a primeira pergunta, enfim, acho que vocês podem responder meio juntos, não vou escolher ninguém, né, obviamente. Mas como vocês estão passando esse tempo de pandemia sem poder fazer show, sem poder se encontrar para ensaiar, etc. Como é que vocês estão resolvendo essas questões? Como é que vocês estão discutindo as coisas da banda? Assim? E aí, gente, quem responde essa? Bom, vamos lá. Cara, pegaram bem o estilo da abertura Roda Viva, né? Gostei. Delícias da música brasileira, muito bom. Os caras são muito bons. E já joga uma pressão pra gente, né? Essa abertura já joga uma pressão. Não, mas vocês têm condição de segurar a pressão, né? Vamos ver se a gente não vai pipocar. Então, primeiro, legal saber dessa história de ir para a escola ouvir os Amanticidas, eu não sabia disso. Isso é muito bom, né? Porque a gente tem relações muito, muito íntimas com a música, e aí isso é a parte mais legal, né? Tipo, na verdade é um dos motivos eu acho que a gente faz música, é esse de alguém pegar e associar um período da vida a um disco, ser uma música sua, isso é muito legal, e raramente a gente fica sabendo, assim. Quando a gente fica sabendo é muito bom, porque você fala, alguém passou com uma música minha, alguma coisa que eu já passei com um monte de músicas, né? Então, bom saber isso. É lindo, né? Honrados. Que ouvidos ouvindo a gente, né? Manda ver, Lulinha, responde a questão. Beleza. Na verdade, eu acho que o que eu estava até comentando antes da gente começar aqui, né? Eu acho que os Amanticidas sofreram, né, um pouco assim com a quarentena, porque a gente tinha acabado de lançar o disco, então esse ano a programação era o trânsito e a aglomeração, né? A ideia era justamente a gente fazer bastante show, né? A gente já estava em negociação com alguns lugares, então, na verdade, foi bem chato, assim, né? Se a gente estivesse gravando, acho que até a gente ia conseguir dar um jeito de continuar em algum nível, né, os trabalhos. Mas a gente estava bem no momento de jogar para o mundo o disco e fazer os shows, viajar, tocando. Então, isso não foi muito legal. E aí eu acho que isso, de alguma maneira, travou a gente um pouco para conseguir produzir, assim, né? Acho que a gente pegou os vídeos que a gente tinha antes, já produzidos antes, e lançou, né? E fez uma outra coisa de assessoria de imprensa, né? Fizemos entrevistas, produzimos playlists. Mas eu sinto que a gente sofreu, assim, tem sofrido, assim, para produzir. Para entender o que fazer, né, nesse momento que a gente ia fazer uma coisa e a gente foi impedido, né? A gente ia fazer... Justamente a ideia era ter o máximo de viagens e de pessoas possíveis, ou seja, é totalmente antagônico ao momento que a gente está vivendo. E eu acho também que a gente tem um pouco essa dificuldade de entender o que produzir nesse momento, porque a gente sacou isso recentemente conversando entre a gente, porque apesar de não se encontrar ao vivo, a gente continua se encontrando semanalmente no nosso horário de ensaio, nem que seja para conversar, porque, enfim,
além de colegas, somos grandes amigos, então sempre tem muito assunto. E mandando os editais também, né? Escrevendo os negocinhos, tendo umas ideias, enfim. Mas a gente começou a se deparar com uma dificuldade dessa coisa de ser produtor de conteúdo, sabe? De ser empreendedor de si, assim. A gente tem muita dificuldade de lançar conteúdos nas redes e tudo mais que não sejam significativos para a gente, assim. Essa coisa de lançar por lançar, para manter uma roda girando, é uma coisa que incomoda, que a gente não curte muito, fica esquisito, fica inorgânico, a gente não sente bem fazendo isso. Então a gente gosta de lançar coisas que sejam legais para quem vai ver, né? Esperamos que seja, mas que também sejam legais para a gente, assim. Ficar fazendo coisa meio por fazer não é muito nosso feitio. Aí por isso a gente acaba ficando um pouco... Assim, a gente está parado em termos de coisas lançadas para fora, mas a gente mesmo está escrevendo editais, tendo ideias, armando coisas aí, enfim, não paramos totalmente, né? A gente já está num momento de produção um pouco mais interno, eu diria. No começo da pandemia, né, na primeira geração lá da pandemia, né, primeira temporada, digamos assim. Primeira saga. Primeira saga. Aquilo que era para ser a primeira onda, mas virou onda única, então... Na primeira temporada... da depressão, né? Exato. Nesse período a gente estava até um pouco mais proativo, né? Acho que todo mundo meio tentando entender o que era esse momento de quarentena, né? De ficar em casa. Então a gente até lançou uns vídeos que a gente fez, teve umas ideias de produção caseiras, assim. Mas depois isso parou essa brisa de geral, assim, né? Desenvolver novos atributos, né? Desenvolver novas habilidades, assim. Então, acho que agora também a gente está num período de escrita, mas de menos de pensamento, mas de menos ação, assim, né? Naquela época todo mundo achava que ia durar um mês também, né? Tem isso. Estamos aqui, mas quando começou a gente achava que era 2 meses e beleza. Entendeu? Eu me diverti pensando, cara, como que você vai fazer 2 meses? Caralho, 2 meses em casa, como é que eu vou fazer? Agora é fácil, 2 meses, cara. Escorregou, estamos no meio do ano que vem, aqui em casa. E é isso aí. Agora, isso era uma coisa até que a gente já estava um pouco engatilhado para perguntar, porque o álbum de vocês ele traz muito esse olhar para a solidão, né? O último álbum, O Teto. E ficou uma coisa muito interessante, na verdade, de querer ouvir de vocês, o quanto que a pandemia e a quarentena, para quem pôde fazer quarentena, mudou ou transformou, ressignificou o olhar um pouco do disco e das letras, tipo, frente ao cenário todo que a gente está vivendo, assim. Rolou isso demais. A gente foi pego de surpresa, inclusive, porque rolou uma coisa meio premonitória ali, bizarra, assim, que a gente não foi de propósito, juro. Viu, gente? A pandemia não é culpa nossa. A gente gravou em março do ano passado. Deixa bem claro. É isso. É um disco que a gente escolheu, enfim, formulou, fez o conceito ali todo, a parte gráfica e o clipe, a escolha do próprio nome do disco e o show de lançamento, tudo baseado... aí, ó, a capa do disco lá. Aê. Aí sim. Então, tudo baseado nesse ambiente de um quarto, né? De um espaço interno, a partir do qual você olha para fora, você observa as coisas acontecendo, mas num estado ali de solidão, meio introspectivo e meio isolado, de alguma forma, né? Então, foi muito estranho quando tudo começou, porque teve canções do disco tipo Parado, Deitado, Travado, e acho que mais do que qualquer outro, Paisagem Apagada, que a Jussara canta, que fala, o refrão literalmente fala o desmonte do meu mundo, e aí de repente o mundo começou de fato a desmontar. Então foi muito louco, assim. E mais do que isso, né? É o desmonte do mundo e você assistindo o desmonte da janela do seu quarto. meio impotente nessa situação. Passivo, né? No máximo batendo uma panela ali, né? Que aliás é uma dessas modas de primeira fase de quarentena, né? Que eu não ouço uma panela aqui há meses já, porque, pelo amor de Deus, né? Foi uma coisa meio doida mesmo. A gente deu uma antecipada, inclusive foi engraçado, porque ano passado a gente fez pouquíssimo show. Porque a gente estava preparando o lançamento do disco. Então a gente gravou no começo de 2019, né? Então a gente ficou o ano todo meio pensando, puta, será que a gente lança aí em 2019 e tal? Acabou ficando para 2020. Mas foi um ano mais parado, assim. E aí a gente chegou esse ano e acabou... né? Nessa situação, mas de fato valorizou o passe do disco, né? Infelizmente, por essas vias. Mas é engraçado também uma coisa
tem uma palavra, a palavra aglomeração, que o pessoal não usava muito, né? E a gente tem um EP que chama No Meio do Aglomerado. De A gente 2018. vai ter que relançar depois, porque, cara, aglomerado era uma palavra estranha, né? Quando a gente vai no meio do aglomerado. Agora, Eu até ia tá perguntar todo dia, né? eu até ia perguntar sobre isso. Quem que é o mais carnavalesco, mais louco de bloquinho de vocês? Porque esse é um álbum que Vai ficar difícil. É difícil. O Alex no cordão, ele tá sempre animado, né? Isso vocês tocam, Cara, né? Sim, então, o Luca e o Alex tocam há vários anos no Cordão Cheiroso. Eu toquei também 1 ano, pretendo tocar outros. E Joeirinha não tem o mesmo... Você já tocou em... Você tocou no Cordão lá no começo, né? Toquei no Cordão no começo, parei, mas meus planos eram voltar e agora meus Então. planos estão... Mas o Joeira ficou na corda, né? Ficou na corda, eu gosto da função da corda, já fiz essa função há outros anos, eu gosto Mas dela. essa função é tipo motorista do rolê, cara. Não pode beber. Então. na corda. Mas eu diria que o mais então. carnavalesco, Não acho que vai pode depender... acho que vai depender um pouco do ano, né? Acho que cada um teve seu ano aí de mais brilho aí nesse sentido, né? Não Mas sei tem dividir. ano que coincidiu. A gente tem uma unanimidade, e eu acho que isso é uma unanimidade do Carnaval de São Paulo. Mentira, tem gente que discorda. Mas a gente acha que o Carnaval de 2018 foi o grande Carnaval de São Paulo. Foi o melhor de todos. E pra gente, foi o ano que a gente lançou o EP de Carnaval. Pô, pra mim foi um baita Carnaval. Foi, A não. gente gravamos o clipe no meio do bloco de carnaval, né? O clipe é gravado nesse carnaval, no pré-carnaval, né? No pré-carnaval. Foi muito bom esse dia, porque a gente tinha que gravar, nem tinha planejamento de gravar o clipe, mas aí o Jailson, que é um amigo nosso que filma muita coisa pra gente, a gente chamou ele pra fazer tipo um making off da gravação do EP, porque o EP foi uma puta correria. Ele falou, pô, vamos registrar isso aí, né? Porque tá dando tanto trabalho. E aí ele é muito proativo, o Jailson. Ele falou, não, vamos fazer um clipe. Aí o esquema do clipe foi assim, pré-carnaval, a gente chamou uma galera pra vir aqui pra casa, e aí Domingão. Gente, exatamente, domingão. A gente não tem, enfim, dinheiro pra pagar ninguém, mas a gente vai comprar bastante catuaba. Porque a catuaba tava bombando. A gente comprou todos os sabores. Tem uma foto. Nossa, essa foto Vocês é boa. entraram no Instagram dos Amanecidas. Vê se você acha aí, Gera. Bota aqui. Então, porque eu e o Joeira e a fileira de catuabas. Mas aí não. Isso porque, assim, a gente chegou na Casa Alex às 7 da manhã, sendo que na noite anterior a gente tinha tocado com o nosso outro projeto instrumental, no qual nós 4 e outros 7 tocam, que é a Semi-Orquestra, lá na Subgaleria, no Butantã. E tinha acabou tipo 3h30 da manhã. 7 da manhã a gente estava no Alex já catuaba. Com a fileira de catuaba. Gravou lá e Pronto depois pra gravou próxima, no bloco e depois ainda curtiu o bloco. Foi um fim de semana ali de altíssimo. Eu sei que quando a gente foi pro bloco já tava daquele jeito. É uma bela foto, podem né? ver, podem ver Uma bela foto. Depois vocês vão... Eu tenho aqui, mas é melhor vocês verem. Depois vocês colocam aqui grande, porque... Sim, não, a gente amplia ela bacana na edição. Tem muitas leituras ali, muitas camadas, muitas olheiras. E Muita quando vocês... catuaba, né, nossa? E quando vocês decidiram gravar esse EP, assim, teve alguma ideia que vocês já estavam tendo? Ou foi tipo, vocês tiveram um bom carnaval e vocês acharam que foi massa antes. fazer? Foi 3 semanas antes, assim. A gente, no começo do ano, assim, geralmente a gente viaja pro sítio da minha família, aqui no interior de São Paulo, em Valinhos, e a gente faz lá meio um período de começo de trabalho, Pré-temporada, né? Pré-temporada. A Florida com o marido Cup. dos Amanecidas. Aí a gente tava lá, a gente pensando o que a gente vai fazer no ano e tudo mais, e a gente, no meio da viagem, fala, porra, por que a gente não grava um EP de carnaval? A gente tá com várias marchinhas aqui, puta, será? Mas tão apertado, a gente tem que... O carnaval tá chegando já, vai ser corrido, será que a gente faz? Não sabe? Vamos fazer. E aí a gente decidiu, arranjamos lá, voltamos para São Paulo, gravamos, em tipo 3 dias, foi uma doideira, e aí já tava em cima do carnaval, então meio que foi antes, assim, falei, puta, carnaval tá chegando, foi meio essa também, parecia que, puta, as marchinhas, puta, tá chegando o carnaval, puta, vamos gravar, vamos fazer um clipe, vamos lançar, a gente foi entrando e saiu, assim. Não, aquele começo de 2018 foi um período foi uma pauleira. Foi uma pauleira, mas foi muito legal. Foi uma lição de desprendimento, né? Porque, assim,
Cara, 4 músicas no EP não é pouca coisa. A gente também, enfim, gosta de fazer as coisas com muito cuidado e tal. Então, a gente decidiu em um mês, né? A gente falou, a gente tinha as composições. Falou, a gente já fez algumas marchinhas, vamos gravar um disco, um EP do Carnaval? Puta, vamos, que legal. Porque também nessa ideia de relembrar um pouco quando se fazia música pro Carnaval, né? Enfim, o Carnaval já foi uma data muito importante para o mercado fonográfico. Ele pautava, música para depois do Carnaval. Não, essa é pro Carnaval. O hit do Carnaval, qual que é a música do Carnaval, né? E é interessante, a internet é muito boa para isso, e não estava muito rolando esse movimento, né? E aí a gente teve essa ideia, e aí foi muito corrido, porque a gente, para gravar um disco são anos, assim, sabe? Então foi uma lição de desprendimento, assim, de lidar com o resultado. Foi meio uma loucura de carnaval. Uma loucura de carnaval, sabe? Puta, quer saber? Eu vou pra Olinda. Tinha uma grana aqui, eu comprei uma passagem, sabe? Foi meio. Quer saber? Gravar EP? Quer saber? Eu vou gravar um EP logo. Quer saber? Eu Foi vou pra Campinas isso, assim. aqui, depois do bloco, no último dia do carnaval, vou pra Campinas, acordar no dia seguinte e mais uma vez em Campinas. É verdade. Aconteceu com um de nós, eu não vou contar qual. Não vou falar quem foi, mas aconteceu com um de nós. Em 2018, hein? E em 2018. Você vê, era a preparação pra desgraça que vinha depois. Exatamente. Nossa, sim. Eu acho Carnaval foi assim sintomático. também. Assintomático que a gente começou falando do teto, é parecido com a quarentena. Assim, no começo da quarentena a gente falava muito sobre isso em entrevista. Nossa, como é parecido, como tem coisa. Agora, tipo, rapidinho a gente já foi pro de carnaval, tipo... Enfim, acho que a gente tá precisando muito sair de casa, assim. Isso acho que todos que estão em casa estão sentindo essa necessidade, assim, né? Agora, isso era uma coisa... Um calorzinho no meio do pessoal, né? Isso era uma coisa que também ficou um pouco na nossa cabeça, assim, o quanto que as mudanças no Brasil, o Bolsonaro eleito e o que foi o final de 2018, teve uma influência na produção do Teto, não só nas letras, que eu imagino que as letras acho que são de antes do Bolsonaro ser eleito, né? Mas na performance do show, na parte gráfica do disco, em todo esse outro lado da produção do CD, assim, o quanto que influenciou esse momento do Brasil? E até para emendar uma pergunta também, eu senti que também teve algumas mudanças de timbre, né, de um disco para o outro. Não sei se vocês concordam, mas eu achei que o segundo álbum estava mais pesado em algumas partes, né, com alguns timbres um pouco mais estridentes no bom sentido. Não sei se vocês concordam, mas se vocês puderem comentar esse pacotão junto. Isso tem bastante influência da produção, né? Do Fernando Catatal, que foi quem produziu o segundo disco, assim, essa parte dos timbres, até o jeito que ele dirigiu a gente ali, tipo, ajudar a escolher, não só de timbre, mas de meio mas a performance mesmo, né? Os takes que variam das contas, tipo, a gente... Eu sofri muito. Lulinha sofreu, Lulinha ficou triste em momentos, mas ele confiou e deu certo. Porque a minha, né? Eu acho que a nossa até então escolha dos takes sempre foi no take mais preciso, no take com as notas mais bem colocadas. E o Catatal chegou, não, é o take com a melhor energia. Com a alma. Tem que ter alma o take. Exatamente. E aí, aquele take tinha um erro, tá ligado? Era o escolhido e eu ficava tipo, meu Deus, como assim? Acho que foi muito bom. O Catatal deu uma chacoalhada na gente de um jeito muito massa, porque a gente tem uma tendência a ser muito certinho, muito corretinho, muito perfeccionista, e ele chegou e mandou uma, tipo, vamos desprender um pouco dessas ideias aí, vamos fazer um negócio mais ao vivo, mais cru, com essa energia, com mais sujeira, com mais timbre. Enfim, eu me diverti muito porque ele é guitarrista, e aí você ser guitarrista, ser produzido por guitarrista é uma beleza, porque ele levou 3 guitarras, eu levei 2, aí cada música ele falava, não, desce essa aqui agora, não, deixa eu pegar aquele meu pedal de delay, de fita ali pra gente colocar, bora. Então, pra mim, foi maravilhoso. Fora que ele ainda falava pra eu liberar meu lado mais roqueiro, mais bluseiro, que é uma coisa que esses 3 aqui limam constantemente na história da semana. E aí deu um trabalho pra domar, que foi muito deu trabalho. O Catatal legitimando, falava, mete os band aí, bota rock and roll, tipo, nossa, finalmente. Sim, nem acredito que eu tô ouvindo isso, né? Seu pai não acreditava. E aí, sobre a coisa da influência dos tempos, eu acho que ela não é direta no sentido de não ser intencional, mas não dá para dizer, não dá para negar que ela acontece, né? Eu acho que não daria para chegar no começo de 2019 e gravar um disco alegre,
ou muito alegre, sorridente, fingindo que está tudo bem. Acho que seria impossível. Então não é que a gente escolheu esse caminho deliberadamente por causa do que estava acontecendo, mas também acho que fazia muito mais sentido com isso e com o momento que a gente estava também, com as canções que a gente tinha, enfim. Na hora da gente montar o show, isso já era, né, uma coisa... Mas até porque na época que a gente gravou o disco, as letras, coincidentemente, com o momento, e isso foi ganhando cada vez mais sentido, mas na hora da gente montar o show de lançamento, e que era para ser o modelo do show desse disco, um pouco, aí sim, já tinha um ano de governo, um ano de desgoverno e de caos. Aí algumas músicas que a gente escolheu que não estão no disco, mas que entraram nesse repertório, algumas cenas, algumas falas, aí elas já foram mais... seguiram um pouco isso. Não tão explicitamente, assim, né, de maneira tão aberta, mas conversava, e a gente tinha essa preocupação, e de alguma maneira a gente também se colocava ali no papel de apontar esse tipo de coisa, né? É muito louco, porque... Oi? Meu microfone estava mudo. Porque eu lembro de ver o show, eu estava no show no Itaú Cultural, e eu lembro de sentir muito essa presença desse diálogo direto com o Brasil que já tinha um ano de Bolsonaro, mesmo depois de bastante tempo das letras gravadas, assim, para mim ficou bem visível isso no show. Eu acho que assim, as músicas, elas são anteriores. Quando chegou no show, a gente tinha já uma lucidez, a gente já tinha percebido isso racionalmente e, óbvio, já estava escancarado para todo mundo o momento que a gente estava vivendo. Mas é óbvio que esse momento que a gente está vivendo, ele foi construído aos poucos, né? Esse momento é construído desde 2013, né? Assim, já claramente. Mas tem uma coisa muito doida, eu acho que isso qualquer fazer artístico, minimamente artístico, mostra isso, e até outras manifestações, no próprio futebol isso aparece. Tem coisa que a gente não vê né, claramente. Quem diria em 2016 que o Bolsonaro ia ser eleito em 2018? Parecia uma coisa muito distante. Mas aquela música lá do Desmonte e tal, ela é de 2016. Acho que a música foi feita antes do disco. E que alguém esses dias falou, aquela música política que tem no disco. Né, cara? Essa música eu fiz uma peça que não tinha nada, não tinha um viés político. Mas assim, eu lembro que na época estava tendo a discussão, a palavra desmonte estava na minha cabeça, estava tendo a discussão do desmonte da EMESP, né? E aí ficou na cabeça. Então, óbvio que a gente é contaminado por isso e inconscientemente isso vai, se a produção tiver algum nível de permeabilidade, porosidade com o mundo, vai aparecendo. E no nosso caso foi muito claro que isso aconteceu desse jeito, porque é totalmente inconsciente, assim. Osmose pura, né? Osmose Realmente, cara. E aí a gente foi vendo, e com o tempo, e aí quando chegou na hora, quando a gente gravou o disco, eu ainda não tinha essa percepção. Quando a gente ia lançar, aí sim, já tinha bem claro como aquele disco tinha se atualizado, e até continuou se atualizando depois do lançamento, com essa ideia não se atualizando, se realizando mesmo, né? Junto com o planejamento do disco, foi se realizando um outro planejamento, esse mais zoado, que foi esse Brasilzão. Esse plano para o Brasil. Então, aí quando chegou na hora de fazer o show, tiveram duas coisas que a gente fez. Primeiro, essa ideia de ter um show um pouquinho mais performático, para usar uma palavra péssima. Teatral, dramaturgia. Sei lá, um show que não seja só sobe lá, toca, beleza, valeu, gente. Sabe assim, um show que... Exposição de canções em sequência. Exatamente, um show que é mais do que um disco tocado ao vivo. E aí a gente falou, bom, então vamos trazer coisas para ir. E aí sim, eu acho que inevitavelmente a gente caiu num lugar mais, como é impossível não fazer isso hoje, exacerbadamente político, assim, né? Mas foi totalmente inconsciente, e eu acho que é assim que as coisas acontecem. Tem uma música que a gente gosta muito do Siba, que chama Marcha Macia, que é de 2015. Ele deve ter feito em 2014. E, basicamente, cara, ele narra o que a gente está vivendo, que é você sair de um momento, sei lá, democrático, um momento... Próspero. Exatamente. Essa mudança, essa coisa que você vai vendo acontecer. Isso está estranho. De repente, vem um grande negócio. E eu espero que não comece a fazer mais sentido essa música, porque
Eu lembro que em 2016 falaram, ele antecipou o impeachment da Dilma. Aí depois, não, ele antecipou a eleição do Bolsonaro. Tipo, para de antecipar, Siba, pelo amor Para de de Deus. antecipar. Não, Porque basicamente é um golpe, a música narra um golpe em 2015. Quem estava pensando nisso, né? Então, Várias isso também, pessoas acho que estavam tem que- pensando nisso. Acho que tem que deixar, Quem estava pensando nisso? a gente tem que deixar claro isso, né? Que assim, a gente fica satisfeito, feliz, emocionado, sei lá, afetado pelo fato do disco se ressignificar pelos acontecimentos, mas também pode parar já, tá com significados suficientes, assim, tá tranquilo, assim. É aquela a história do momento histórico, né? Eu nunca mais quero viver um momento histórico na minha vida. Eu quero viver a coisa, né? A não ser que seja por uma melhora Você muito que boa, inverta o mas... lado do momento Exato, histórico. aí, Exatamente. aí Começa a beleza. valer a pena, Mas do né? jeito que estão sendo os episódios históricos, eu prefiro nunca mais viver nada e viver a era mais saca, tipo, Assim. mais chata, tá ligado? Porque, puta, mano, é difícil, né? Não é fácil, O assim. mundo vai virando do avesso. Como é que foi as referências de vocês, né? Eu sei que vocês beberam muito da vanguarda paulistana, enfim, da Lira Paulistana, né? E, enfim, como é que foi esse contato com o som do Itamar, com o som do Arrigo, enfim, como vocês tiveram contato com eles, assim? Para emendar, o que eram as referências de Itamar de cada um? Porque eu já li em algumas matérias que vocês têm discos diferentes que são mais referência para cada um, assim. O que dá, pegar aquela caixa preta do Itamar, assim, destrinchar o que é o álbum de capa de cada um de vocês ali. Ixi, acho que vai ser o mesmo, né? A gente tem um que é o preferido da banda, né? Coletivamente, que é o As Próprias Custas S.A., porque é o que acho que mais influencia o nosso jeito de tocar mesmo, o nosso jeito de pensar arranjo, né? Enfim, o que a gente mais pega do Itamar é esse jeito dele de tratar as canções dele pensando o arranjo de uma forma um pouco menos convencional, assim. E é muito o que a gente tenta fazer com os nossos. Eu acho que o contato, pelo menos para alguns de nós, no meu caso, veio via nossos pais, assim, que eram da geração que frequentava a Lira Paulistana, que ia nos shows, conhecia e tal. Então eu ouço principalmente o Rumo e o Premê desde muito, muito cedo. O Itamar e o Arrigo eu fui conhecer um pouquinho mais tarde, mas também, assim, meus pais já conheciam super, enfim. Foi bem por aí no meu caso. Eu acho que varia. É engraçado, essa coisa da gente ter o mesmo disco preferido, que também aí a gente vai fazer 8 anos de banda, vai. Fizemos? Que a criação da banda ela dura 2 anos, assim. Entre 2002 e 2014. 2012 a gente fez o primeiro show, mas assim, o primeiro show mesmo que tinha cara do que a gente queria fazer foi 2014. Eu acho que a banda ter sido criada durante 2 anos diz bastante sobre a banda. Porque precisou ter muito ensaio. Mas é isso. Então a gente tem uma história até de ouvir o Itamar juntos, né? Então foi se construindo um pouco por esse caminho de realmente o disco preferido de todos provavelmente é o mesmo. Mas é isso, assim, eu não ouvia o Itamar em casa. O Rumo eu ouvia bastante, assim, principalmente eu ouvi Criança, eu Quero Passear de Carro, que é um baita disco. Ouvi Palavra Cantada pra caramba, que é do Paulo Patti, que também era do Rumo. Mas Itamar e Arrigo eu fui descobrir, assim, já lá uns 16 anos. Primeiro o Arrigo, que eu tinha um show dele, um ano que, aliás, a gente falou do Carnaval de 2018, mas a virada cultural de 2009... 2009. Cara, que virada cultural foi aquela? Momentos formativos de uma geração ali, né? Cara, foi um ano, assim, absurdo. Aí, nessa época, no Teatro Municipal, eles faziam só as pessoas tocando os discos mais famosos. Ainda tem isso, mas não é mais no Municipal, eu acho. E aí, esse ano era um negócio absurdo. E o primeiro show que tinha era o Arrigo tocando Clara Crocodilo. E alguns bons amigos me avisaram que ia ter esse show. Eu nunca tinha ouvido o Arrigo falar: Alex, ouve que você vai gostar. Ele vai tocar o disco inteiro. Aí eu, passei uma semana ouvindo Clara Crocodilo direto. Tipo, para passar por todos os estágios, que são vários quando você ouve o Arrigo, que é tipo, que porra é essa? Aí ouve de novo, não gostei, ouve de novo, não tem uma coisa interessante. Ouve de novo, fala, cara, isso aqui é muito legal. Aí ouve de novo, cara, muito legal. Então tive uma semana para fazer isso. Cheguei e conhecia todas as músicas. Foi um showzaço. Então, fiquei na fila para ver esse show. Depois saí, fiquei direto para ver Tom Zé, teve Chico César, teve Egberto Gismonti.
Isso tudo no municipal, assim. Foi absurdo esse ano. Absurdo. Enfim, não vou falar muito sobre a virada de 2009. Mas... Viram uma propaganda para a prefeitura de 2009. Mas eu acho que, sabe o que eu acho que é bacana de falar desses eventos tipo virada de 2009? É que eu acho que tem uma coisa que às vezes é... O ir em show, assim, para além de ouvir disco, tem certos shows que você vai que mudam a sua vida, né? Assim, tem discos que mudam também, mas o disco é uma coisa que você fica ouvindo e cria um hábito, cria uma relação e tal. Tem Não shows um evento, que é uma coisa de um evento, uma noite que você lembra pro resto da vida. Então, a gente tem até alguns, assim, até coletivos, assim, quando a gente foi ver, por exemplo... Aliás, tem um que eu não fui, mas que foi assim, que foi o do Passo Torto, na Serralheria. Foram eles três. Que também a gente... Ensaio, no dia seguinte a gente já começou a fazer uns arranjos querendo imitar o Passo Torto, ligando fãs, fazendo as linhas separadinhas, assim, a guitarra e violão e tal. Teve o show do Siba, do lançamento de Baile Solto na Serralheria também, que foi tipo uma porrada, assim. São shows que a gente tem uma memória coletiva, assim, afetiva muito forte, porque a gente tem muita noção, assim, do tamanho da influência que foi aquilo pra gente, pro jeito da gente tocar, pensar arranjo. O Siba, eu acho talvez, assim... além do Itamar, talvez o cara que mais influencia a gente em termos de copiar umas coisas mesmo assim, talvez seja o Siba. Acho que tá lá na disputa. Tem trechos de arranjos de músicas nossas que a gente literalmente começou a chamar de Siba, de Sibinha, aquela parte que é meio Siba. Mas, enfim, isso dos shows que impactam, né? Que mudam a trajetória da pessoa. Mas eu acho que é super legal isso. Esse lance da gente ouvir música junto, a gente fez muito isso, né? Um determinado período. E os shows também, né? Pô, esse show do Siba é realmente divisor de águas, assim. Uhum. Eu lembro muito, né? Eu estava rolando todas as terças-feiras, né? Durante um mês. Era temporada, né? Eu acho que eu fui em 3. Porque eu fui em um, falei, mano, tenho que levar as pessoas para esse bagulho, que era um negócio muito, muito especial, muito diferente, né? A tuba, com efeitos, né? Tipo, o maluco da tuba, ele tinha uma mesa de som só dele, tá ligado? Então, o microfone passava pela mesa de som dele, e aí ia pra mesa de som geral, e ele fazia várias coisas de efeito, tipo, muita doideira, né? As linhas lá do Lelo. Né? O Mestre Nico. O Mestre Nico na performance. O Mestre Nico é um negócio super regional e ao mesmo tempo super pra frente, os arranjos fragmentados. Cara, foi muito... eu acho que o Siba é um desses caras que tem essa habilidade muito especial de quebrar essa falsa dicotomia entre o tradicional e o moderno, sabe? Que ele transita pelos dois porque não são dois, é um só, é uma coisa só. Não é que ele transita por dois universos, não, aquele é o universo dele, sabe? Não é que ele está juntando dois mundos, misturando coisas que são distantes. Não, aquilo para ele é a mesma coisa e soa a mesma coisa, não soa como uma soma, sabe? Outro que eu lembrei foi o da Jussara, do Encarnado, na Serralheria também. Nossa. A Serralheria é muito especial, cara. Puxadinho. Foi no Puxadinho? Não, eu vi o da Jussara na Serralheria. Não sei vocês, talvez eu tenha ido sozinho. Eu vi no Puxadinho. Eu vi no Puxadinho. Esse aí também foi demais. Essa cena. Então, eu acho que por isso mesmo também foi muito bonito, muito legal pra gente lançar nosso primeiro disco lá, né? Porque foi um lugar em que a gente viu muitos shows que foram muito importantes no processo pra gente chegar naquele disco, assim. Então foi muito significativo lançar lá e pena que num lugar que não existe mais, porque era muito bacana. E vocês falaram do As Próprias Custas, né? Mas só que vocês tocaram Prezadíssimos Ouvintes, né? Com a Suzana e com a Vange, lá no Centro Cultural Rio Verde, né? E, enfim, queria perguntar para vocês da relação que vocês têm com essas pessoas também, né? Acho que vocês gravaram juntos, enfim. Cara, esse dia foi muito especial, né? Porque foi o dia que a gente conheceu também. Foi. É verdade. Então, cara, esse dia foi muito... Eu comecei um namoro esse dia também. Tem isso. Grande dia. Ah, verdade, antes. Tá. Não. Pós-show no bar ali, mas... tá bom. Dia. Enfim, continue. As histórias que interessam. Não, parei. Eu fiquei pensando se fazia... porque foi um dia muito especial, pô. Um dia muito foi especial. Eventos, Não, tudo bem. O Sampaio foi mais especial ainda, mas eu não comecei nenhum namoro esse dia, ainda assim foi especial. Porque a gente foi lá, né? Era um show que ia tocar. Começaram tocando, a banda do bem começou tocando, né? Como é que chamava? Shot Fish. Depois
a gente tocou, e aí tocou o Isca de Polícia. Então a gente tava, imagino que eles também, a gente tava nervoso. É que eles eram, porra, quantos anos vocês tinham? 13 anos? 15 anos. 15, anos. calma, não Mas era um exagera. bando de porra louca. Não, eles eram muito mais porra louca que a gente. Mas aí a gente tava super nervoso, a gente preparou uma música bem difícil das próprias custas, o Peço Perdão, para tocar, para impressionar o pessoal do Isca. E a gente tocou, tal, deu tudo muito certo. E foi muito legal que depois o Paulo Lepetit, do Isca, veio falar com a gente, que tinha um estúdio e tal, que se a gente quisesse gravar e falar com ele, ele acabou produzindo o nosso primeiro disco. Uhum. Mas o que foi legal mesmo é que depois o Shot de Piche veio gravar no estúdio, aqui, TDL, que eu e o Jueira. Então, eu e o Jueira a gente produziu, junto com o Nicolas, né, que é o nosso técnico de som, o Quinto Amanticida, o Shot de Piche. Então, a gente foi muito legal, assim, fechou um negocinho muito... Enfim, contatos maravilhosos, né? E basicamente o plano funcionou, né? A gente quis impressionar e a gente conseguiu. E aí, já na passagem de som, a gente estava meio tímido assim, mas chegou para a Vange e para a Suzana, pô, vocês não queriam, de repente, dar uma palhinha, Prezadíssimos ouvidos? E a gente já tocava Prezadíssimos, né? E elas toparam super, e são pessoas maravilhosas, e de lá para cá a gente fez vários shows, fez shows com as duas, fez show com cada uma, viajou para tocar, foi tocar em São Luís com a Suzana, foi tocar... Com a Vange a gente acabou não viajando no fim, né? A gente ia para Tietê com ela, mas no fim ela não foi. Mas com a Vange a gente já fez show com ela só, nós e ela também. Enfim, são parceiraças, são pessoas que foram muito, muito generosas com a gente, assim, muito... É isso, muito generosas, muito carinhosas, muito legais. E a gente teve a sorte de conseguir travar relações desse tipo com muita gente daquela geração, que é nossa grande referência, assim. Então, acho que é uma das nossas grandes conquistas, assim, e a gente sente muito orgulho de ter conhecido e de ter sido reconhecido por essa galera, assim. Sim. Enfim, a participação do Arrigo do Tom Zé no primeiro disco, a Alzira no segundo, que inclusive foi um gesto incrível que ela deu de presente pra gente, uma música inédita dela com o Itamar, que tá no disco, né? Uma música que nunca tinha sido gravada, parceria dela com o Itamar, que ela canta no disco, cantou no show. E, pô, você ganhar uma música inédita do cara que dá nome pra sua banda, eu acho que, né, é das coisas Pode mais aposentar, incríveis. né? Pode aposentar já no auge, porque é sensacional. Eu acho que vale a pena também falar da turnezinha que a gente fez, né? Que a gente foi aí contemplado com o PROAC de circulação e aí a ideia desse PROAC foi viajar, né, com o show, e em cada show receber uma participação de uma pessoa que teve uma relação próxima com o Itamar, né, artística. E aí, nisso, a gente tocou com um monte de gente e foi muito legal esse processo, né? Foi nessa que a gente conheceu a Nausete, por exemplo, né? Que também tocou no show de lançamento e tal. Foi nessa turnê que a gente chamou ela para tocar. Sim. E a Miriam Maria, o Maurício Pereira também. A Tata Fernandes, Luiz Vac, tudo isso. E tem alguém ainda que vocês têm um sonho de gravar e de fazer show junto que ainda não rolou? Alguém que vocês pensam, puta, essa pessoa aqui seria um ápice de sonho, assim. Claro que o próprio cara não dá mais, né? Infelizmente não tem como, mas... Pô, eu acho que o Cibo e o Chico César são dois que, né? Ia ser um negócio bem especial, assim. Legal. Você tem alguma outra ideia? Tô pensando aqui. Cara, a gente quase rolou a Annelise no disco, né? É verdade, é verdade. Teve dificuldades de agenda conversando com ela e tal, mas acabou não rolando, mas a gente ainda quer muito fazer alguma coisa com a Annelise também. Um show com a Jussara também ia ser legal, né? A Jussara gravou com a gente, mas não deu pra estabelecer tanto assim, foi muito rápido, né? Foi só o dia da gravação. A gente tava pensando em fazer um dos shows aí desses que a gente tava negociando com ela, né? Com ela, mas justamente. a pandemia não nos permitiu. Não, eu ia perguntar, que vocês falaram, né, que vocês gravaram com o Catatal, produziram com o Catatal, e aí eu fico bastante curioso, na verdade, para saber assim, um pouco das referências modernas de música, as referências desse último período, dos 2010, a gente tem bastante coisa surgindo de música nova brasileira, nesses últimos tempos, e o grosso, acho, das coisas que estão estourando mais vem do Oeste, né? O próprio Gado, tem outros grupos que surgem de lá, até os grupos mais populares,
como Baiana System e outros mais nacionalmente conhecidos, mas eu queria saber as referências de vocês de música brasileira atual, em especial dos artistas do Nordeste mesmo. Baiana System foi um show bruto também, hein? Nossa Senhora, é um show que muda a vida, cara. Eu fui em alguns, bicho. Que loucura, né? É um show que não tem nada igual. Né? Não tem nada igual. Inclusive, eu não sei quanto influenciou os Amanticidas. Talvez no EP de Carnaval tenha alguma coisa, mas foi graças a isso que eu arranjei aquela guitarrinha ali atrás, a guitarra baiana, que já sabia que existia, mas quando via ao vivo no show do Baiana System, via aquele uso super moderno do negócio, animei demais, assim, fui atrás de uma, enfim, comecei a explorar esse som também. É bom explicar que é uma guitarra baiana, ela só não está mais longe que as outras, porque pode parecer que é um pouco de perspectiva. Cara, eu acho que alguns desses nomes que a gente citou já são de pessoas de agora, até, enfim, pessoal que veio até um pouco depois do Cidadão Instigado, tipo o Passo Torto. O Sipa tem uma história antiga, mas assim, o trabalho dele, enfim, sozinho, eu acho que é principalmente a partir do Avante, né? Que é 2012, então relativamente recente. Metá, a Jussara, que a gente citou lá, né? Acho que quase todos os shows que a gente foi, porque a gente já foi em show de um pessoal, enfim, das antigas, já foi em vários shows. Mas assim, você vai num show que é vibrante mesmo, geralmente é um pessoal que está produzindo agora, né? Que está produzindo agora. Então, Passo Torto, Metá, a Jussara, todo esse pessoal a gente ouviu muito, assim, até porque eles vêm bem de uma linhagem do Itamar, eu acho, assim, tem muita influência. E foi meio junto, a gente ouvia muito eles, assim, desde o começo da banda. Desde o começo da banda tinha muito, assim. O que mais, pessoal? Tem... especialmente o pessoal do Nordeste, né? Eu tô tentando lembrar aqui de nomes. Cara, sei lá, o Tom Zé tá lançando disco até hoje, né? E ele é um cara que o César também. Penúltimo disco do Chico César, baita disco. Baita disco. Qual que é o Estado de Poesia? Estado de Poesia. Esse eu fui ver o lançamento no Rio Verde, mas eu acho que eu fui meio sozinhão. Assim, não, eu fui. Eu tava você também. foi também? Só eu, mas a gente foi. Só o Alex não foi. Pode crer. Então eu lembrei errado. Mas aí, outro show que a gente viu junto, que também foi muito... E puta showzaço, né? Aquela guitarra maravilhosa dele lá. Nossa, sim. Enfim, não sei. Acho que é meio por aí, né? Não sei. Bom, antes da gente passar para o futebol, porque eu acho que a gente pode já entrar no terreno das camisas aqui, eu queria deixar uma pergunta um pouco sacana, mas não para vocês responderem cada um por si, mas responderem pelos outros. Em freguesia vocês falam da questão do ciúme, né? Quem que é o mais ciumento dos quatro? O Luca, fácil. Não era para responder, velho. Não, tô brincando, pô. Eu não sei dizer. Eu acho que depende das circunstâncias, na real. Depende das circunstâncias.